Você já parou para pensar que uma única decisão pode mudar a sua vida toda? Então, é isso que chamamos de efeito borboleta. O efeito borboleta é a ideia de que uma pequena ação ou decisão pode desencadear uma grande consequência ali, né? Por exemplo, tem aquela teoria, né, do o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tsunami na Ásia, né? E assim por diante. A ideia de que uma simples decisão na sua vida pode mudar um futuro e definir a vida completa. Então, por exemplo, aquela ideia de, eu queria muito fazer faculdade de cinema, mas não fiz cinema, fiz jornalismo e isso desencadeou um outro futuro, né? Abriu uma bifurcação para minha vida. E é sobre isso que a gente vai falar. Sim, o efeito borboleta é uma teoria do caos fundada por Edward Lorenz lá em 1963. Então, sim, é uma teoria real de que é impossível prever tudo o que vai acontecer. Eu mudar milimetricamente isso aqui, tudo que eu previ sobre o futuro anteriormente vai ser apagado e vai criar uma nova situação. Então, ele diz sempre que tudo que está previsto para acontecer pode não acontecer se você mudar ou fizer uma outra situação, uma outra decisão. Vou dar um exemplo mais complexo para vocês entenderem. Um belo dia chuvoso aí, eu sempre saía de casa às 6h40. Nesse belo dia, a porta do meu apartamento não quis abrir. E então o que aconteceu? Em vez de eu sair às 6h40, eu saí às 7h30. E eu quebrei aquele paradigma de que se eu saísse às 6h40, eu iria chegar na escola às 7 horas. Mas como a minha porta emperrou, por algum motivo, aparentemente, eu cheguei na escola e poderia evitar o quê? Um assalto, ou ser atropelada, ou morrer. Eu mudei a ordem cronológica da minha vida naquele. Obviamente, isso é uma teoria, tá? Isso não quer dizer que ia acontecer nada. Mas, se eu tivesse saído na hora naquele dia, poderia ter acontecido alguma coisa. Mas não aconteceu. Por quê? Porque eu não saí às 6h40. Eu saí às 7h30. Então, toda uma diferença de. Mas naquele dia que eu saí, eu perdi o ônibus e aquele ônibus foi assaltado. Por quê? Porque a teoria diz que tudo que você muda, você altera o futuro drástico. Naquele filme, né, Vingadores Ultimato, onde o Hulk explica que humanamente ou cientificamente é impossível você voltar no tempo para alterar alguma coisa do seu passado. Por quê? Porque quando você volta para o passado para alterar alguma coisa, você cria um novo futuro. A gente tinha uma ideia, né, de que você volta para o passado, por exemplo, eu vou voltar lá para os meus 13 anos e vou dizer não para aquele cara. Mas eu não vou voltar para eu de hoje, porque aquele cara que estava ali, ele tinha um papel específico para estar ali. Então, se eu volto para o passado para mudar algo que já está dizendo que eu vou mudar, então meu futuro vai ser completamente diferente. Então, a teoria explica que tudo que você altera no passado, automaticamente vai ser alterado no futuro. Então, os Vingadores Ultimato, eles fizeram uma nova linha do tempo. Aquela linha do tempo de 2014 morreu. Por quê? Porque o Thanos de 2014 morreu, com o Thanos de 2019 e 2020 também morreu. Então, assim, eles criaram uma nova linha do tempo, né? Que é basicamente o que o Loki também fez, né? O Loki morreu na linha do tempo de 2019. 2019? 2000, é por aí, né? E criou uma nova linha do tempo, onde ele não existe, porque aquela linha do tempo não existe, ela foi fundada, né? Foi bifurcada. E a gente também entra naquela situação porque se a teoria explica que quando a gente altera, também tem essa questão do livre-arbítrio, né? Então, tá tudo destinado a ser ou é a gente que cria as coisas para serem daquele jeito? Então, quer dizer, se eu for morar fora do país, quer dizer, eu já tô destinada a fazer isso? Ou isso foi uma escolha minha? Ou se eu não fizer isso, isso vai implicar em outra coisa na minha vida. E a gente vai em uma série de situações que vão se desencadeando, apesar de uma escolha. Vamos lá para as teorias agora. Vamos lá para o filme Clique, que é um filme que eu acho bastante triste, mas é um filme que tem um peso emocional grande para simplesmente mostrar pra gente o que cada escolha tem uma consequência, né? Que a gente, tudo que a gente também. A vida não pode ser só um morango do amor, né? A vida tem que cobrar algumas atitudes. Então ele consegue aquele controle mágico e ele quer pular todas as etapas chatas da vida, ele quer pular tempo com a família, porque ele quer avançar no trabalho, ele quer uma promoção. E quando ele chega naquele topo lá, que ele descobre que se ele não tivesse pulado certas etapas, se ele não tivesse deixado de viver certas situações, ele não teria perdido a família, ele não teria perdido a filha pro padrasto, né, pra a mulher que casou de novo e toda aquela situação. Então, assim, a gente vê como pequenas atitudes são importantes e como geram uma consequência muito grave lá na frente. Se ele não tivesse feito aquilo,
E se ele tivesse aproveitado mais a família, se ele tivesse tido tempo para conciliar o trabalho com os filhos, com a esposa, com tudo aquilo. Então, uma pequena consequência daquilo ali vai desencadear um divórcio lá na frente. Obviamente, né, que a gente tá dando uma exposição que é um filme fictício, mas pegaram a ideia. Outro exemplo que eu acho muito legal é, por exemplo, do Voldemort, né? O que acontece? O Voldemort lançaram lá uma teoria de que nasceria um menino em julho e que esse menino seria a pessoa que iria desafiar Voldemort e matar. Qual é a dele? Não teria feito nada. Ou então teria chegado lá e teria, sei lá. Mas o que acontece? O Voldemort, ele deu todas as munições possíveis para que o Harry realmente matasse ele. Ele criou a teoria, né? Ele deixou a teoria ser verdade em vários momentos. Por quê? Porque em nenhum momento o Harry quis matar ele. Harry nunca acordou e falou assim: ah, hoje eu tô a fim de matar o Voldemort. Não. O Harry, ele precisou matar o Voldemort porque ele era ameaçado por isso. O próprio Voldemort ameaçava o Harry. O Voldemort perseguia o Harry. O Harry em nenhum momento falou assim: ah, hoje eu tô afim de ir lá e matar e pegar a varinha das varinhas. Nunca rolou isso. Então, assim, se o Voldemort não tivesse agido com o próprio ego dele, não tivesse falado assim: ah, eu vou ali, eu vou matar e eu vou fazer isso, talvez não tivesse acontecido nada. Talvez ele simplesmente tivesse virado um Grindelwald da vida e tivesse ficado preso e ninguém ia matar. Por quê? Porque na real, às vezes a própria atitude do Voldemort em ir atrás desencadeou a que a teoria virasse realidade. Às vezes a teoria era falsa. Ou então, às vezes, a teoria era infundada. Ou talvez a teoria nem fosse simplesmente uma teoria, porque justamente é isso, né? É uma profecia. Isso não quer dizer que ai, vai acontecer ou está predestinado. Era uma profecia, gente. Então, assim, ele próprio criou todos os rolês para aquilo acontecer. Já no filme Efeito Borboleta, né, que é um dos filmes que, na minha cabeça, é muito perturbador. Eu assisti esse filme quando eu era criança, né, esse filme é de 2004, que tem o Asher Curtin, que pra mim é um dos melhores atores dessa geração. Agora ele deu uma parada, né, obviamente, né, mas era uma dos melhores atores. Enfim, o que acontece? O Evan, ele consegue escrever, né? Ele escreve num papel, num caderno, e ele consegue voltar para aquele momento exato que ele viveu. E, nesses momentos onde ele volta, ele tem uma amiga, né? Que ele gosta muito dela, e essa amiga é meio que abusada pelo pai, e o irmão é drogado, enfim, tem uma vida completamente. E ele tenta ajudar ela em vários momentos, né? Ele tenta mostrar que o pai estava abusando dela, que o irmão também era uma pessoa errada. Só que cada vez que ele volta pro passado para tentar ajudar ela, ele percebe que ele acaba distorcendo alguma coisa. Então, na primeira, o irmão tá preso, aí depois ele acaba matando o irmão ou o pai, e depois ela se suicida em uma outra situação. Depois, quando ele volta, ela acaba ficando com o melhor amigo dele e ele vai pra um outro. Então, assim, cada vez que ele volta pra tentar arrumar, ele acaba desarrumando mais. Até o momento onde ele para pra pensar que, na verdade, o correto é ele ficar longe. Porque toda vez que ele tenta juntar ela, ou tenta ficar junto com ela, ele acaba trazendo o passado dela pra uma maneira mais. Então, ele vai embora da cidade, com que faz com que ela automaticamente também vá, porque ela só ficou na cidade porque eles eram amigos, e depois ele vai embora e deixa a vida dela. E no futuro, quando eles já estão fazendo outras coisas, ele passa por ela, né, e vê que é ela, e ela também, assim, sente alguma coisa, vê que também é dele, mas que naquele momento era necessário que eles realmente ficassem separados, e porque cada vez que eles tentavam ficar juntos, eles desencadeavam mais situações que não eram pra dar certo. E vocês também já assistiram aquele filme que é Uma Questão de Tempo, né, que é de 2013, que ele descobre, isso é uma coisa de família, e o pai dele também conseguia voltar no tempo, e ele consegue também, né? Ele precisa entrar num armário, num lugar escuro, e ele consegue voltar no tempo. Só que a princípio é divertido, né? Porque ele volta e ele consegue viver certas situações novamente. Mas aí o que acontece? A irmã dele sofre um acidente e ele volta no tempo pra tentar ajudar a irmã. Quando ele volta pro presente, ele descobre que trocaram o filho dele, que na verdade ele tinha um filho e virou uma menina, ou era uma menina e virou um menino. Enfim, e aí ele volta pra falar com o pai sobre isso, e o pai conta que ele não pode mudar o passado, né? O que ele pode fazer é viver aquilo ali de novo, mas que cada vez que ele mexe, por exemplo, tem
25 peças, 26 peças de dominó. Se você tirar aquela pecinha exclusiva e trocar de lugar com outra, quando você fizer todo aquele efeito dominó, as pedras não vão desencandear aquilo, não vão pro lugar correto, porque você trocou. Então é basicamente isso. Toda vez que você mete uma pecinha de lugar, mais na frente essa peça vai fazer um efeito diferente do que se ela tivesse no lugar dela. Então você pode voltar no tempo. Mas se você volta e muda, o seu futuro também vai mudar. Outro exemplo de Harry Potter, né? Porque eu gosto muito de Harry Potter. Quando a Hermione usa o vira-tempo, né? E naquele passado, naquele presente, sei lá, passado no caso, onde o Bicurso ia ser morto e o Sirius também ia ser morto. Apesar de que tem uma teoria de que o Bicurso, na verdade, nunca foi morto, porque não mostra. Então, se não mostrou, teoricamente ele nunca morreu. Mas isso aí é outra teoria, né? Não vamos entrar nisso, não. Mas o que acontece? O Dumbledore fala pra ela, né? Consiga ali, vira, dá teus pulos aí e vai atrás do vira-tempo. E aí ela pega o Harry, o Rony tá machucado, né? Pega o Harry e volta pro passado pra mudar as situações. Só que aquilo ali que eles já, cada vez que eles mudam, que ela mexe, né? Então ela criou uma outra situação, um outro futuro, talvez. Existe uma teoria de que, na verdade, o passado nunca foi mudado, né? Se vocês assistirem alguns vídeos, na verdade, aquela de Harry Potter, tem uma teoria que diz que aquele passado nunca foi mudado porque o Bicurso e o Sirius nunca chegaram a morrer. Então, dá todo um looping na cabeça de que, às vezes, o passado não mudou, mas o presente... enfim, vocês entenderam. E aí é onde a gente aplica também essa teoria para várias coisas da nossa vida pessoal, né? Por exemplo, eu vou fazer 30 anos ano que vem. Então você começa a ficar com certas coisas nostálgicas na vida. Por exemplo, porque se eu tivesse 13 anos, né? Recentemente eu assisti aquele filme De Repente 30. E você começa a analisar várias situações da sua vida. E tem aquela cena onde a Jenna pergunta pra mãe, né? Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? E ela fala não. Por quê? Porque se eu não tivesse cometido os erros, eu não teria aprendido a fazer o que é certo. E não seria quem eu sou hoje. E isso, cara, é a melhor coisa que a maturidade pode explicar pra gente, né? Que se eu voltasse no tempo pra mudar certas situações, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Sabe aquela coisa do tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo e passasse por você, eu te deixaria no vácuo. Mas aí você não teria aprendido. Mas eu não quero aprender. Eu sei, eu também não quero aprender. Mas é o que estamos tendo pra hoje. A gente começa a fazer escolhas mais conscientes a partir de hoje, hein? Se você curtiu essa reflexão, esse vídeo, deixa seu like, comenta com seus amigos, se inscreve no canal. Beijo e até semana que vem com mais algumas teorias malucas.